Graça e paz, irmãos. Amém? Animado para nós encerrarmos hoje o livro de Daniel? Amém? Poxa vida, vamos lá então, né? Vamos lá no Daniel 11. E hoje nós encerramos o livro de Daniel. Se Deus abençoar, semana que vem nós começamos o livro de Oséias. E assim vamos caminhando. E nesse ritmo, se Deus abençoar, nós vamos terminar a Bíblia toda em setembro, se não faltar, se Deus quiser. A gente conclui o estudo da Bíblia toda. Toda aqui na igreja, né? Porque eu sei que os irmãos estudam em casa, né, irmãos? Louvado seja Deus, irmãos. Este capítulo de Daniel, né, vai falar para nós, mostrar para nós que Deus é soberano sobre a história, né? Mais uma vez nós vamos ver isso. O tema central é Deus governa os mínimos detalhes da história, mesmo quando parece, né, que tudo está indo mal, parece que tudo está perdido, mas na verdade Deus está no controle de tudo, né? Essa é uma das passagens mais proféticas, né, e mais precisas da Bíblia, de toda a Bíblia, né, mostrando para nós que a história, ela não acontece por acaso, né, irmãos, que Deus está no controle de tudo. Então, é uma das mensagens proféticas mais precisas, e a gente precisa, ao ler e ao estudar o livro de Daniel, a gente olhar para o nosso país, olhar para o mundo hoje, e da mesma forma que a gente lê na Bíblia, entender que Deus é soberano e está no controle de tudo, né? Parece que não, né, irmão? Você olha para um lado violência, para um lado coisa errada, parece que o mundo está perdido, mas na verdade Deus está no controle, amém? Então vamos lá, capítulo 11 de Daniel, nós vamos continuar fazendo assim, né? Pega as porções e nós vamos explicar e depois vamos ler juntos. Nós vamos ver o surgimento e queda de grandes impérios, é isso que nós vamos ver, tá? Surgimento e queda de grandes impérios. Vai ter aqui, nós vamos ver que vão surgindo reis, né? Reis persas sucessivos, um depois outro. Nós vamos ver a ascensão de um rei poderoso, que os estudiosos não têm dúvida que é o Alexandre o Grande, né, que ele é chamado, e vamos ver também a divisão do seu reino após a sua morte, que depois da morte dele, este reino vai ser dividido. Então isso nós vamos encontrar nesses 4 primeiros versículos. Nós vamos ver surgimento e queda de grandes impérios. Então vamos ler. No primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animar e fortalecer. Agora eu te declararei a verdade. Olha bem, irmãos, olha. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Lembra lá que eu falei reis persas sucessivos? Então está aqui, 3 reis vão se levantar na Pérsia. E o 4 será acumulado de grandes riquezas e mais do que todos. E tendo-se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Obrigado, irmãos. Depois se levantará um rei valente, está vendo? Que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Estando, porém, ele de pé, olha aí, o seu reino será quebrado e repartido para 4 ventos do céu. Não passará sua posteridade, nem terá o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Então aqui nós estamos vendo um relato, né, de reis que vão se levantar, vão cair, se levantar e cair. E aí, a grande lição teológica que a gente pega desses 4 versículos, que reis se levantam, rei cai, rei levanta e faz o que quer, e de repente ele morre e levanta outros 4 no seu lugar. A lição teológica que a gente pega, irmãos, é que Deus governa não apenas os grandes eventos, mas também o Senhor está vivo e firme e atuando nas transições do poder. Vê aqui que levanta um rei e ele tem domínio, depois ele cai, levanta outro. Então, assim, tudo que a gente vê de poderes na terra, que se levantam e se tornam grandes e depois caem, tudo isso Deus está governando os eventos, né? Fazendo reis, governadores se levantar, fazendo reis cair. Por isso que eu sempre digo que o papel da igreja é esse que a gente faz aqui toda quarta-feira, né? É orar pelas autoridades, que a Deus é que põe e que tira, e põe no tempo dele. Não adianta a gente fazer greve, não adianta, irmãos, ir para a rua, não adianta fazer quebradeira,
é preciso orar e confiar que é Deus que vai fazer essa obra. Amém, queridos? Porque tem um movimento muito grande de ir para a rua, e eu vou ser sincero, você viu, né, que deu quem foi lá em 8 de janeiro, lá para Brasília? Hein? O que aconteceu com quem foi lá para Brasília, no 8 de janeiro? Pois é, tem crente, tinha obreiro, missionária, não entenderam. Lê Daniel, lê a Bíblia que nós vamos ver. Se o povo ia para a rua, o povo ia para o joelho, irmãos. O povo ia para o joelho. Não era a mesma coisa, não adianta. É isso que nós estamos aprendendo desde os primeiros livros, né, Ezequiel, desde lá de trás, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né, Isaías, que nós estamos aprendendo? Que a vitória vem do Senhor. Né, o povo de Deus não se misturava com político, o povo orava. Olha bem, Daniel é um político. Daniel trabalhava para o rei. Ele era, em outras palavras, né, um funcionário público do rei. É como se fosse um senador, um governador. Porém, o que Daniel faz? Daniel só obedece a Deus. Né, o rei manda orar, manda fazer oração para ele, vai, dobra o joelho e vai orar para Deus. Desobedece o rei, mas vai orar. Então, se você notar, a vitória ela sempre vem da oração, ela vem de Deus. Então é isso que é a grande verdade teológica é essa: Deus governa não apenas os grandes eventos, mas também as transições de poder. A gente está vendo que Ele está governando as transições de poder. Nós lemos aqui que, né, se levantou um rei, 3 reis se levantarão, depois o quarto cheio de poder, depois você vai levantar um valente, e esse valente vai morrer, e depois o seu reino, o outro que reinar no lugar dele, vai se espalhar pelos 4 ventos. Irmãos, é Deus. Deus tira, Deus põe, Deus coloca, Deus mata, Deus levanta. É importante nós, como igreja, sabermos disso. Não é indo para as ruas, não é nada disso, irmãos. É fazendo igual Daniel, igual a palavra está dizendo para nós. Deus, no tempo certo, vai levantar o Senhor com poder e graça, vai libertar o seu povo. Amém, queridos? Agora, temos visto na Bíblia, Ezequiel deixou isso bem claro para nós. O que acontece? Deus levanta homens para fazer isso. Essa é a verdade. Por isso que eu estou falando, por isso que eu coloquei. Deus governa não apenas os eventos, mas também as transições de poder. Amém? Então Deus está olhando quem Ele põe e quem Ele deixa com poder. Porém, o que a gente precisa saber como crente, que não é no envolvimento com a política que Deus vai nos libertar. É com o envolvimento com a oração. Deus vai levantar homens, aí sim, políticos, que vão fazer a vontade dele. Amém, queridos? Entendeu? Deu para entender, não deu? É uma pancada, né, irmãos? Isso aí é uma pancada, né, que a Bíblia dá para nós. Mas é a teologia, é a Bíblia, né? É a Bíblia. Lembra lá do banquinho que eu peguei aqui, trouxe para vocês, o banquinho de 4 pés, não esquece dele não. Tem 4 pés, um pé é a igreja. Se a igreja vai lá para a rua fazer baderna, poxa vida, deixa a baderna para os outros 3 pés. Que são os poderes desta terra, poder legislativo, executivo, judiciário, deixa para eles fazerem, e um pé, que é o 4º pé daquele banco, chama-se igreja, é ela que nós estamos falando aqui, que é ela que ora, é ela que clama, é ela que Deus ouve, e aí vai usar os outros lá com poder e graça. Por isso que deu errado no dia 8 de janeiro, e vai dar errado, toda vez que a igreja meteu o pé lá, se nós tivéssemos ficado de joelho dobrado para eles lá terem ido, aí a coisa tomaria outro rumo, né, irmão? Todo mundo sabe disso, né? O pastor está falando isso aqui, mas nem precisava. Do versículo 5 ao 20, nós vamos ver vários conflitos entre os reis do norte e entre os reis do sul. Vai haver ali umas guerras, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, entre eles, né? Esses versículos descrevem guerras constantes entre as dinastias helenistas. Aí eu coloquei isso aqui para a gente saber o que é, porque ninguém é obrigado a saber, né? Nem eu e nem vocês, mas é para a gente contextualizar. São os Seleucidas e os Ptolemaicos, que são 2 das principais dinastias helenistas, grego e macedônios. Então é isso. Na verdade, tudo isso são esses conflitos, rei do sul, rei do norte, essas dinastias, grego e Macedônia. Eles se juntam e vão formar essa briga toda, que de fato aconteceu na história, né? Surgiram então a fragmentação do Império de Alexandre, que nós vimos lá, o Grande, né? Após a morte dele em 323 a.C. A história registra isso. Eu só coloquei isso aqui porque não está na Bíblia, mas os estudiosos conseguem encaixar direitinho dentro desse evento, né?
E aí nós vamos ver que eles governaram vastas regiões do Oriente Próximo e do Mediterrâneo durante o período intertestamentário e antes da expansão final de Roma. Todo mundo lembra de Roma na Bíblia, não lembra? A gente só vê da Roma no Novo Testamento para cá, naquele período, e depois acaba tudo, não é? O Império Romano. Então, foi onde Cristo nasceu. Cristo nasceu dentro desse Império Romano, quando ele dominava aquela região quase toda, e dominava com muita força e muito poder. Foi quando Jesus nasceu. Jesus nasceu com o seu povo sendo dominado por um povo de fora, que era o Império Romano. Foi por isso que houve aquela questão do julgamento, Império Romano, os sacerdotes, porque a região onde o Senhor Jesus nasceu vivia debaixo do domínio de Roma. Então, os judeus de status, vamos dizer assim, incluindo os sacerdotes, os escribas, eles o quê? Eles maltratavam o próprio povo para ter privilégios diante daqueles que dominavam eles. Então, por isso que aquele povo vivia em briga, e Jesus entrou pregando uma mensagem, né, de amor, de paz, um povo sofrido, né? Aquele povo estava sofrendo naquela época. Nós estamos lendo hoje o povo sofrendo debaixo do domínio de Babilônia. Aí, encerrando o Novo Testamento, há um período de grande silêncio, e aí, quando a Bíblia vai voltar a ser relatada, o Império Romano é que dominava. Hoje, nós estamos lendo Daniel, é o Império da Babilônia que dominava. Amém? Nós vamos ver isso tudo no decorrer da história, né? E existe um pequeno detalhe que a gente precisa falar. Eu falei, na verdade, isso lá mais no início, né? É que Daniel, ele profetizou, na verdade, diferente. Tocou um telefone. Daniel profetizou diferente. Então, o telefone tocando. O Daniel, ele não governou de dentro do exílio. Ele não era um dos exilados que estava sofrendo. Nós vimos isso. Ele profetizou, falei governou, mas falei errado, né? Ele fez as profecias dele trabalhando no império. Ele era funcionário, alto funcionário do império. Então é diferente dos seus irmãos que profetizaram, né? Ezequiel, por exemplo, ele estava entre os exilados e ele profetizava entre os exilados, né? Jeremias também, né, é um exemplo, mas Daniel, ele estava atuando no centro do poder, ele estava lá dentro da nata. Era como se você estivesse lá dentro do Senado, lá dentro de Brasília, um ministro, e aí Deus usou ele falava direto, ele era chamado para profetizar para o rei escolheu entre eles Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Escolheu eles porque foram os melhores, Deus fez eles ficar melhor, e aí escolheu Daniel para ser superior a eles. Então nunca podemos lembrar, né? Daniel foi levado para a Babilônia, sim, foi levado, durante a primeira deportação. Lembra que teve uma, depois teve outra, né? E ele foi no reinado de Nabucodonosor. Porém, guarda isso, diferente de Ezequiel, que profetizou entre os exilados, né? E Jeremias, que ficou em Jerusalém, está vendo? Ó, é bom já lembrar, Ezequiel profetizou entre os exilados, já Jeremias ficou e permaneceu em Jerusalém. Lembra aquela palavra que Deus deu? Ó, vocês têm duas opções, vai para o exílio e se arrebenta lá, ou fica aqui e se arrebenta aqui também. Lembra lá? Que foi essas duas opções. Eu até costumava dizer que o juiz de Deus, ele é assim, é determinado. Você fica e sofre, vai e sofre. Aí o grupo que ficou, um grupo se rebelou e falou, não, nós vamos pedir socorro lá no Egito, vamos fugir para o Egito. Fugiram. E Deus mandou homens maus ir lá e arrebentar com quem foi e destruiu. E ficou claro para nós que dura coisa é cair na mão de Deus. Se Deus determinar assim, eu vou te castigar, não tenta fugir não, porque Ele te pega você onde você for. Lembra? Então é muito importante a gente guardar. Porém, todos eles profetizando também num período difícil. Então, Ezequiel profetizou entre os exilados, Jeremias profetizou, mas ficou cá dentro de Jerusalém, e Daniel, diferente deles, atuou no centro do poder, só você lembrar. Lembra disso? Era como se você estivesse lá no Senado, lá um ministro do governo, e ali ele ficou lá na meio dessas duas cortes, que é a da Babilônia e da Pérsia. Por isso nós vamos ver. E é um livro muito, muito forte, porque é cheio de mistério, cheio de datas, de números, e a gente não consegue decifrar esses números, né? E a gente não pode nem tentar, porque a gente comete erro quando faz isso. Então vamos seguindo, né?
Vamos ler o texto do 5 ao 20, porque vai ser bastante versículo, porém eu coloquei eles juntos porque só vai falar desses conflitos, o norte e o sul, essas dinastias, esses reinos, né, que estão lutando entre eles. Guarda sempre que aí vai haver, depois desse período intertestamentário, né, e aí sim, antes da expansão final do Império Romano, que aí você já vê as muralhas, você já vê a destruição, o livro de história que a gente estuda vai falar também de Alexandre, mas na Bíblia não relata. Roma já relata, igual eu falei para você. Roma entra, está lá ligado na Bíblia, lá e confere com a história. Tá? Confere com a história que diz direitinho que Roma dominava aquela região. Né? Por isso, Roma envolveu diretamente, o Império Romano, melhor dizendo, envolveu diretamente com o nascimento de Jesus. Né? E foi por isso também, por causa do domínio, e o domínio não era aquele domínio bonzinho, era domínio para arrebentar. Né, para arrebentar, para escravizar o povo. Foi por isso que quando veio Jesus, que a Bíblia relata, né, a história não vai falar, mas a Bíblia relata, veio Jesus debaixo do Império Romano, a gente vê aqueles julgamentos, aqueles envolvimentos, a Bíblia citando, Paulo, né, pregando para eles, né, depois, e a gente vai vendo isso, e depois vê que Roma assume o cristianismo, ou não? Sim, a história é essa, assume o cristianismo, o Império Romano assumiu, foi Constantino, que depois, uns 200, 300 anos depois da morte de Jesus, ele reconheceu e assumiu como religião do império o cristianismo. Aí vai a sede, a base do catolicismo, que esse cristianismo raiz é onde? É lá em Brasília? Onde é? A Bíblia, está vendo? Bíblia e ciência, e realidade. É por isso que eu estava falando com a Ana Silva, ela falou, poxa vida, irmão, quem não virar cristão, o cara tem que ser com a cabeça muito curtinha, porque a história mostra, pode ir lá e ver, vai lá. Eu estou falando só algumas coisas que a minha memória vem, né, irmãos? Mas se eu tivesse preparado um estudo, eu ia falar para vocês. Irmãos, é inacreditável a pessoa não ser cristão. É inacreditável. A história vai direitinho assim. Por isso que eu peguei essa parte aqui do Alexandre Grande. Quem lembra que estudou segundo grau lá e lembra do Alexandre Grande? Está nos livros. Hein? Sim, tudo isso é muito real. O cristianismo, eu vou te contar, se o cara não virar crente pela fé, ele tem que virar pela inteligência. Só estudando, ele fala, poxa vida, que religião doida é essa? Né? Que religião louca é essa que fala as coisas e elas existem? Fala de coisa de 300 anos de Cristo e ela existe. Fala de coisa de 1000 anos de Cristo e ela existe. A história não pode negar. Para negar o cristianismo tem que negar a história da humanidade praticamente quase toda, não toda, mas tem que arrancar muita coisa. Tem que arrancar. Então é maravilhoso, irmãos. Então é nesse sentido que a gente quer alinhar vocês, para a gente não perder o nosso tempo, né, dos estudos, que agora nós estamos indo para encerrar a Bíblia, né, o estudo da Bíblia, nós não pretendemos voltar. Então a gente precisa entender o ponto histórico, que nós estamos, onde nós estamos, domínio da Babilônia, né, esse reino está dominando Israel, e depois quem vai dominar, na próxima vez que a Bíblia vai abrir, que é o Mateus, Novo Testamento, já é o Império Romano dominando, e aí a história está contando para nós tudo muito bonito, não precisa da gente, né, ficar muito complicado. Aí lembra lá que quando Jesus, todo o cenário de Jesus é Roma, Império Romano dominando, aquelas fugas para o Egito e tal, são os líderes religiosos, junto com os líderes do Império Romano, querendo destruir Jesus, mas na verdade, lembra na hora do julgamento, o cara não quis destruir Jesus não, o cara do Império Romano olhou aqui e falou, não, eu não vejo culpa nesse homem. Aí quem foi que meteu Jesus na cruz? Não foi o Império Romano, foi na verdade os judeus que deviam crer em Jesus, que jogou ele para ele morrer, ainda falou, olha, cai sobre nós o sangue desse homem, não, pode cair mesmo, tal. Então foi o Império Romano, e depois que Jesus morre, ressuscita, morre aliás, fica guarda vigiando o túmulo, lembra lá, tinha guarda vigiando o túmulo, era guarda, né, pretoriana, era a guarda que estava vigiando, aí do guarda, né, do Império Romano que dominava, aí guarda bem no teu coração uma coisa, quem é que depois pagou para que mentisse, que Jesus não ressuscitou nada, que roubaram o corpo dele? Sacerdotes, irmão, pagaram para o soldado. Em momento algum o Império Romano duvidou que aquele homem era Jesus, do momento algum. Você lembra, até um dos guardas, quando viu um centurião, glorificou, quando viu que ele morreu, falou, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus, era um soldado romano, um Império Romano, porque a gente detona muito Roma, mas se você for ler de verdade a Bíblia, você vai ver,
os soldados que estavam ali do Império Romano, os líderes, pensam, poxa vida, esse cara não é tão ruim assim não. Ele não é o homem que parece ser, né? E aí, a perseguição contra o Senhor Jesus, ela não parou no dia que ele morreu. O próprio judeu incitava o Império Romano para poder fazer parecer verdade que o corpo foi morrido, foi roubado. E aí é que acontece que deram dinheiro para mentir. Olha, ainda falou mais, pode mentir e falar que roubaram o corpo, que depois nós resolvemos cá. A política aí, uma política suja. Tipo assim, vocês mentem aqui embaixo, se chegar aqui em cima, a gente protege vocês, para vocês não perderem o emprego de vocês e tal, né? Enfim, só para a gente contextualizar, porque não podemos só pensar que nós estamos estudando um negócio solto, porque não estamos, né, irmão? É Bíblia e é real. Então vamos lá, dos 5 ao 20, aí vocês vão ver, os conflitos entre os reis do norte e os reis do sul. Você não vai encontrar, tá, irmão? Essas coisas que eu coloquei ali, não. Isso aí eu coloquei para a gente só contextualizar. Você só vai ver essas guerras entre o norte e o sul. Só coloquei para a gente tentar ver isso ao longo da história, o que é. Então vamos lá, o rei do sul se fortalecerá, como também um de seus príncipes. Este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e grande será o seu domínio. Ao cabo de alguns anos, porém, eles se aliarão, a filha do rei do sul virá ao rei do norte, está vendo? Rei do sul, rei do norte, para fazer um tratado. Ela, contudo, não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue à morte com o seu pai, os que tiverem trazido e o que fortalecia naqueles tempos. De novo, olha bem, das duas raízes, porém, um se levantará com seu lugar, virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, agirá contra elas e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito por alguns anos. Ele persistirá contra o rei do norte. Então, o rei do reino do norte invadirá o reino do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos intervirão e reunirão um grande exército que virá expressadamente, arrasará tudo como uma inundação irresistível e levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se irritará, sairá, pelejará contra ele, contra o rei do norte, vendo, tempo sempre assim, rei do norte e rei do sul, que porá um campo, um grande exército, mas o seu exército será entregue nas mãos daquele. Quando o seu exército for levado, o rei do sul se encherá de orgulho e derrubará miríades, mas não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e porá no campo um exército maior do que o primeiro, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, os violentos dentre o seu povo se levantarão em cumprimento da visão, mas eles cairão. O rei do norte virá, levantará baluarte e tomará uma cidade fortificada. As forças do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. Ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa e terá o poder de destruí-la. Firmará o propósito de vir com a força de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul e lhe dará uma jovem em casamento a fim de destruir o reino. Mas seus planos não vingarão, nem serão para a sua vantagem. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um governante fará cessar a sua arrogância contra ele e ainda fará recair sobre ele a sua arrogância. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. Em seu lugar se levantará quem fará passar um cobrador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira e sem batalha. Amém? Então, assim, um conjunto de conflitos entre o rei do norte e o rei do sul, envolvendo outros reis, momentos em que Deus vai dar o poder e autoridade para alguém fazer mal, e assim vai seguindo. Então, a gente precisa entender isso como algo que pode já ter acontecido, igual eu coloquei ali, onde estão colocados em Alexandre o Grande, e nomes, mas a gente pode também entender isso como um evento escatológico, onde Deus está falando para nós de guerra dos fins dos tempos. Daniel fala muito escatologicamente, então ele fala de coisas que os estudiosos às vezes entendem que já aconteceu,
mas ele fala, esses mesmos acontecimentos tem muita implicação no livro de Apocalipse, quando vai falar de guerras e rumores de guerras e muitas coisas, tá bom, irmão? Então a gente tem que ler a Bíblia e nunca tentar. Eu não tento nunca fazer isso aqui, tá, irmão? Estou colocando isso aqui para vocês, porque os estudiosos entendem, encaixam e de fato faz muito sentido. Mas eu creio muito, eu prefiro muitas vezes não querer encaixar as coisas, os acontecimentos, para a gente não cometer erro, nem engano e nem ficar triste depois quando as coisas não forem aquilo, né, irmãos? Amém? Lição espiritual. Esse texto está mostrando para nós que a instabilidade dos governos humanos, dos reis, dos presidentes, movidos por ambição, alianças frágeis e traições. É isso que nós estamos vendo. Instabilidade dos reinos, movido por ambição. Um querendo comer o outro, arrancar as riquezas do país do outro, não é assim? É eles vendo que o Brasil é cheio de mineral precioso, que a Venezuela tem muito petróleo, e que o outro lá produz. Poxa vida, até parece que eu estou falando, até que a Bíblia está falando o que está acontecendo. É isso, irmão, é isso que nós acabamos de ver. Mostrando a instabilidade dos governos humanos, movidos por ambição e por alianças fracas e traiçoeiras. Aliança fraca e traiçoeira, é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo agora os Estados Unidos engolindo Venezuela e querendo engolir a Groenlândia e pondo medo em todo mundo, e todo mundo com medo. Mas por que eles estão fazendo isso? Ambição. Ambição. O mundo hoje precisa de energia e comida. Energia quer dizer todas as fontes, né, irmão? Para mover os carros, as máquinas, a elétrica ou a hidrelétrica, como a gente usa no Brasil. A gente precisa de energia e precisa de comida, de alimento. Tudo bem, energia, graças a Deus, né, no início era só o fogo, né? Era o fogo, né, irmãos? Primeiro princípio era o fogo, né? Depois eles inventaram o vapor a partir do fogo, não é assim? Da queima da madeira. Quem aqui já andou na locomotiva a vapor? Hein? Maria Fumaça aqui de Patinga, né? Mas quem andou na de vapor de verdade? Assim chegou a andar? Não, né? Não deu para andar na de verdade. Mas aquela era vapor. Os navios antes era na mão, nos remos, depois eles passaram a ser a vapor. Carvão que fazia o vapor e fazia o motor funcionar. Depois disso veio os derivados do petróleo, do diesel, que a briga no mundo hoje é por ele. O Brasil produz muito, Venezuela produz muito, alguns países da Arábia, que a região produz muito, todo mundo está querendo isso porque precisa. O Brasil correu e inventou um tal do álcool aí que dá uma força, mas na verdade tem álcool para alimentar o mundo, pior o álcool ainda, porque o petróleo é tirado lá nas profundezas da terra, lá muitos quilômetros abaixo do mar, eles vão lá e pegam o petróleo natural, e aquele trem é coisa biológica, que eles chamam de milhões e milhões de anos, que apodreceu lá dentro e vira aquele líquido preto, que é caro, que é o petróleo. Eles tiram aquilo bruto, mandam para as refinarias e faz o óleo que a gente põe no diesel aí, e por aí vai, tá? Tira os derivados para a gente servir, como eu estou falando só de energia, para mover máquina e carro. Eu não estou falando aqui dos derivados do petróleo, que eles inventam muita coisa. Então o povo hoje precisa de energia e de comida. Tudo bem, a energia tira de lá. A energia agora estão tirando do sol, a energia já tira do ar. Tem algumas fontes. Agora me diga, o arroz, o feijão, o milho, o macarrão, eles têm condições de produzir ele num laboratório? Precisa de terra para produzir. O Brasil tem terra. Tem lugar no mundo que não tem terra. Hoje eu ouvi uma reportagem, que eu gosto de assistir jornal bom, agora vê se tem de Globo esse trem aí, eu não vejo não, que você só fala, põe na cabeça da gente o que quer. O que eu vi hoje, num canal rural? Que nos últimos 25 anos, os Estados Unidos nunca produziu tão pouco gado, boi, para comer. Poxa vida. Um país que mete a mão no peito, que é autossuficiente, que manda em todo mundo, agora vai ser a carne do boi que vai correr atrás dela. E me fala um país que produz bastante boi de corte. Nosso Brasilzinho. O Brasil tem terra para produzir arroz, feijão, soja, tudo o Brasil produz. Carne, galinha então, poxa vida, é um produtor tremendo de galinha. Porco. Então, irmãos, é isso. A ambição, nós estamos vendo a ambição dos mundos, a instabilidade dos reinos humanos por causa da ambição. Hoje nós estamos vendo exatamente a ambição. O país tem dinheiro, compra. E o que não tem, passa fome. Essa é a verdade, a ambição.
né? O que passa fome é escravizado pelo que pode, pelo que tem, né? É muito bom a gente ler a Bíblia e entender. Então essa é a lição espiritual do 5 ao 20. Né? Mostra a instabilidade dos reinos humanos por causa da ambição, por causa das alianças que fazem, as traições, né? Olha bem como é que isso tudo encaixa, né? Brasil está aqui, um grande produtor de comida, de metais preciosos, de petróleo também, né? E de uma coisa que Deus deu para nós que não deu para muito lugar: água doce. Nossa, Deus do céu, dá até medo, irmão. Nós era para ser um país, irmão, para ter arma nuclear, nós era para ter um país que era armado até os dentes, igual os Estados Unidos, porque isso tudo, irmão, é o que eles vão pagar, eles vão matar para ter daqui uns dias. Qualquer buraco que você for no Brasil, você acha água para beber. Claro que eu estou exagerando, né? Tem umas regiõezinhas. Eu morei nos Estados Unidos 7 anos, você não podia beber água também, não? Eu aprendi a beber Coca-Cola lá. Por quê? Porque lá você compra água, a água da torneira não presta para nada, a não ser para lavar as coisas, né, irmão? Isso é realidade, irmão. Hoje você pega essa água da Copasa e tem gente reclamando dela, você pode beber ela, que você não vai morrer, não. Na minha época, a gente bebia água e dava verme, você lembra? Isso é tratado com cloro, é bem tratada, melhor dizendo. Isso é a realidade. Obrigado por ter falado, irmão. Você morou, foi em Portugal, Espanha, né? Eu vivia lá e sabia. Você tinha água, é a mesma coisa de não ter água. Não servia para beber nem para nada. Então, essa a realidade. O seu Brasil tem água que o mundo daqui a uns dias não vai ter mais, mas Deus deu para nós, louvado seja Deus. Agora, descobri debaixo do rio Amazonas, acho que é a 6 quilômetros de profundidade, um manancial tremendo de água doce. Só não é rio, igual rola, ou o Amazonas corre, aquele aguaceiro que mata os outros afogados. É água que infiltra nas rochas e vai escorrendo lentamente, mas um manancial enorme. Poxa vida, o que Deus deu para nós? Mas agora, qual proteção nós temos sobre isso? Nós não temos exército, nós não temos nada, e os Estados Unidos só está chegando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Na hora que ele fala, isso tem a nós. É mesmo, é melhor ser amigo deles, é melhor fazer aliança, porque tem tudo, tem água potável, tem terra para produzir, eles não têm mais igual tinha, sem contar que eles têm um clima horrível, eles têm um clima lá que é gelo, 8 meses é frio e 2 meses é chuva demais, que mata os outros, e calor de 40 graus. Eles têm a região da Flórida que é quente, mas não supra um país inteiro, né? Então, veja bem, então, nós temos água, temos terra fértil para plantar, temos os metais preciosos que eles mais precisam para fazer chip e para fazer as baterias dos carros elétricos, e temos o petróleo. A gente só não tem Deus, a gente tem a carnaval, a gente tem a macumba, a gente tem a feitiço, é isso que a gente tem. Então nós estamos mostrando que é Deus que dá a vitória, e nós temos tudo o que eles querem e não queremos Deus. Eu tenho muito medo, irmão. 21 ao 35, vamos lá ler esse texto. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ele virá caladamente, tomará o reino com engano. As forças inundantes serão varridas de diante dele e serão destruídos, como também o príncipe da aliança. Depois de fazer aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá caladamente aos lugares mais férteis da província e fará com que nunca fizeram em seu país, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, o despojo e a riqueza, e tomará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Lembra que eu te falei da terra fértil? Nós temos que terra que planta e que colhe, aqui nós acabamos de ver no 24. Virá caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará com que o que nunca fizeram seus pais, nem seus pais. Olha bem, repartirá entre eles a presa e o despojo e a riqueza, e tomará os seus projetos contra as fortalezas, está vendo? E tramará seus projetos. É isso que nós estamos falando, tá, irmão? Suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão. O seu exército será arrasado, cairão muitos trespassados. Também estes 2 reis
terão o coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira, mas sem êxito, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez, como foi na primeira. Porque virão grande contra ele navios de quintim, e lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará como deseja. Ainda voltará e atenderá a os que tiverem desamparado a santa aliança. E deles sairão uns braços que profanarão o santuário, está vendo? Profanarão os santuários, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com as bajulações perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Está vendo, irmão? Muita maldade, muito engano, muita mentira, muita coisa má. Mas aqui está dizendo, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. O povo que conhece Deus. Toda quinta-feira nós estamos tirando um conhecimento de Deus de cada capítulo, porque o povo que conhece a Deus, irmãos, não vai cair na hora que vier essas tentações. Ele vai ficar livre, vai ficar firme. É por isso que nós estamos trazendo a Bíblia para a igreja. 33. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo, por muitos dias. Caindo eles, porém, serão ajudados com pequeno socorro, e muitos se ajuntarão a eles com adulação. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Olha que lindo. Então a Bíblia fala de coisas que pode muito bem encaixar em coisas futuras que Deus ainda vai fazer nos fins dos tempos. Então a gente precisa entender a profecia, tanto ela como para os tempos passados, como também para o futuro. Existe um significado importante para nós, que essa pessoa que está escrito aqui, e que os estudiosos costumam dizer que é o Antíoco Epifânio. O que acontece? Mas não vamos dar nome, mas não parece muito que é um tipo do anticristo? O cara chega com domínio, com poder, com lisonja, com engano, com sutileza, né? Então a gente precisa entender, isso aqui parece muito com uma profecia também para os fins dos tempos, né? E o povo ressalta ainda aqui, o texto ressalta, aliás, né, que nós lemos, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, eles não vão cair em engano, porque estão fortes, estão preparados, né, para tudo que vier, um povo forte. Agora, o 36 ao 45, aí nós vamos encerrar o capítulo 11, vai falar de um rei arrogante e vai falar do fim. O personagem descrito aqui ultrapassa esse que nós vimos anteriormente, esse Antíoco, apontando para um poder escatológico final que se exalta contra Deus. Então, outra vez, a gente vê que isso aí tem muito a ver com a questão escatológica e as coisas do futuro, né? Então, vamos ver do 36 para baixo. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Falará contra coisas espantosas contra Deus, o Deus dos deuses, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ao Deus das fortalezas, porém, honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho, e aos que o conheceram multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o atacará com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas da sua mão escaparão esses. Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon estenderá a sua mão até as terras, e a terra do Egito não escapará. Ele se apoderará dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Os humores do Oriente e do Norte, porém,
os espantarão e sairá com grande furor para destruir, aniquilar muitos. Armará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte santo e glorioso. Então virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Está vendo? Então a gente vê esse rei arrogante, que de certa forma muito se parece com o anticristo, né? E ele vai se exaltar, né? E aí a gente nota uma esperança final, que mesmo, né, esse poder vai chegar ao fim, que nós vimos aqui, que não vai ter nem quem socorra ele, né? Então virá o fim e não haverá quem o socorra, para deixar claro para nós que mesmo os governos maus, terríveis, que destroem as pessoas, vão ter um fim, porque na verdade Deus não vai deixar o povo, né, o seu povo solto. Então há uma esperança, por pior que seja, todo governo mau vai ter um fim, por pior que seja. Agora, o povo, né, um povo que não busca a Deus, irmãos, é um povo que vai sofrer e sofre, e muito, né? Povo que prefere não buscar a Deus. Depois, o último capítulo vai trazer para nós a esperança final e também vai falar de ressurreição. Tema central, que a história termina na ressurreição, na justiça e na recompensa que Deus vai dar para os fiéis. Por isso o livro de Daniel, você pode encaixar ele nos acontecimentos que já foram, mas você pode também encaixar ele muito bem nos tempos lá finais, né, os tempos de Deus. Os 3 primeiros versículos vai falar de um tempo de angústia, um período de sofrimento sem precedentes, que vai anteceder o fim. Muita dor, muita luta, muito sofrimento. Jesus falou muito parecido lá na Mateus 24, né? A gente sabe disso, né? E pela primeira vez na Bíblia, nós vamos ver falar de ressurreição. Ela é apresentada de forma clara, na verdade, né? Alguns vão ressurgir para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. É a primeira vez que a Bíblia vai falar sobre isso. Em lugar nenhum nós ouvimos isso ainda. Depois nós vamos encontrar isso muito lá no Novo Testamento. Então vamos ver, verso 1 ao 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, está vendo? Sofrimento terrível que vai acontecer antes do fim. Desde que houve nação até o tempo de hoje. Mas, nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro, será liberto. Está vendo? Ó, mesma coisa de Apocalipse. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, olha aí, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e por desprezo. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Poxa vida, está vendo, irmão? Você está parecendo que está lendo Apocalipse, não é? Não parece? Então a gente encontra aqui ensino escatológico. O sofrimento não é o fim. Então, guarda isso é uma coisa muito boa. O sofrimento não é o fim, mas, na verdade, é o prenúncio, né, da redenção. E uma doutrina que a gente encontra é que a história humana culmina nesse momento da ressurreição e do juízo de Deus. Agora, guarda uma coisa, irmãos, é um juízo, que alguns vão viver eternamente, muitos ressurgirão do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo. Ei, o que você me diz isso? O que seria a vida eterna e vergonha e desprezo? Não é? É isso que a gente está vendo. Então tem 2 caminhos, irmãos. Tem muitos caminhos que a gente escolhe na terra, mas depois que a gente morre, só tem 2 caminhos. Só tem 2 caminhos que depois da gente morto vai, né? E a gente tem que estar esperto, saber para onde a gente está indo, né? Eu sei para onde eu estou indo, você sabe? Meu filho, é aí que eu falo para a gente, esqueci de mudar aqui, né? Agora que eu vi que eu tinha esquecido, agora que passou aí, tá vendo? Tudo que eu falei está aqui, ó. Esqueci mesmo, né? Tá vendo? Eu dormi no ponto aqui, tá vendo? Um período de sofrimento sem precedente, que vai anteceder o fim, e pela primeira vez a Bíblia vai falar de ressurreição, e ela é apresentada de maneira clara, que uns vão ressuscitar para a vida eterna, e outros vão ressuscitar para a vergonha. É Apocalipse, está lá, a gente lê isso lá, né? Vamos seguir então do 4 ao 10? 4 ao 10, que nós vamos ver o selo do livro e o chamado à fidelidade. A profecia é selada até o tempo do fim. E o anjo declara que o fim virá no tempo exato estabelecido por Deus. O tempo do fim é o tempo que Deus determinou, que a gente não sabe. E Daniel não vai entender, né, tudo, mas ele vai ser chamado para, olha, mesmo você não entendendo, não preocupa, continua. É o que a gente tem que fazer hoje. Se você não está entendendo as coisas de Deus, continua. Essa semana eu estava aconselhando alguém, e eu falei, domingo eu aconselhei no mesmo assunto, essa semana outra vez eu falei isso aí,
Meu filho, não preocupa em entender, continua, porque às vezes você não entende, vamos saber por que está acontecendo, por que isso está acontecendo comigo. Rapaz, não preocupa, só continua, porque às vezes Deus não vai nos revelar exatamente o que está acontecendo. Nós não vamos saber nunca, mas Ele quer que a gente prevaleça. Então é isso que vai acontecer com Daniel, do 4 ao 10, né? Tu, porém, Daniel, tá vendo, ó, fecha essas palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi outros 2 anjos, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até ao fim dessas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda do céu, e jurou por ele, que vive por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ó, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Está vendo? Destruído o poder do povo santo. Nós acabamos de ver falar de sofrimento. Jesus falou sobre o princípio das dores, que era sofrimento. Então, quem espera um tempo muito bom, de paz, que vai anteceder a vinda do Senhor Jesus, Jesus não falou sobre isso. E nem Daniel está falando sobre isso. Está vendo? Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. 8. Eu ouvi, mas não entendi. Está vendo? Eu sempre falei para vocês que Daniel é um cara humilde, ele era profeta, mas ele nem sempre entendia o que Deus mostrava. Já é a segunda vez que ele pergunta para explicar. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele me respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Ou seja, simplesmente não falou para ele o que ia acontecer. Está mandando ele ir. Ou seja, persevera, continua, vai em frente. A gente, às vezes, irmão, quer entender tudo da Bíblia, a gente quer ter revelação de tudo, a gente quer saber explicar tudo, mas Daniel falou: não entendi. E quando eu perguntei, o homem que estava falando comigo falou assim: Daniel, está fechado, rapaz, está fechado até o tempo do fim, ou seja, não vou te falar, não é? Então, ele é chamado aqui nesse sentido, para ele perseverar até o fim. E o 10 vai dizer: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém, queridos? Então a gente precisa buscar a sabedoria de Deus e não ser ímpio, porque eles vão receber a verdadeira revelação da vontade de Deus, né? Lição espiritual: nem tudo é para ser plenamente compreendido agora. Daniel teve por 2 momentos, ele quis saber e ele não conseguiu saber. Deus revela as coisas progressivamente, está claro aqui para nós, né? Há muito tempo eu já falei, Deus nunca revela tudo, Ele revela o que você precisa saber, né? Eu acho bonito como Deus falou com Abraão, progressivamente. Deus falou com ele: sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A única coisa que Deus falou com ele é para sair e ir andando, que ele ia mostrar. Ele não mostrou onde. Sai e vai que eu vou te mostrar. Ele saiu sem saber para onde. Deus falou que ia mostrar, ou seja, é progressivo. Cada passo de uma vez, cada etapa de uma vez. Então isso é para a nossa vida. Às vezes a gente quer planejar tudo, fazer tudo, e Deus talvez está te falando só por etapa. A vida eterna é um caminho progressivo. No dia que você aceitou Jesus, você era uma pessoa. Vai caminhando cada dia até o dia que Ele te chamar. Mas não desanime, nem desiste. Então, a lição espiritual é que nem tudo é para ser compreendido agora. Deus vai revelando. Você não pode desanimar de caminhar, né? A verdade, muito central que a gente encontra aí, é que Deus controla o calendário. Por isso que Ele falou: olha, não é para saber agora, eu estou no controle, deixa acontecer. No tempo certo, quando acontecer isso, isso e isso, tudo vai ser revelado, né? Agora, como é que a gente aplica isso na vida espiritual nossa? Isso é maturidade, né? A gente tem que aprender que a maturidade espiritual não exige a gente compreender tudo. Você não tem que saber tudo. Você crescer. Quando você descobre assim: poxa vida, eu não preciso compreender tudo, eu só preciso ser fiel naquilo que eu já compreendo. Isso é crescer. Isso é virar homem, é virar mulher, é crescer na vida espiritual. Então, a lição que a gente pega para nós tem que ser essa.
A maturidade espiritual não exige você compreender de tudo, ou compreender totalmente as coisas, mas uma coisa ela exige: fidelidade àquilo que você já sabe. Os discípulos ansiosos para saber o tempo, e Jesus falou que nem ele sabia. Boa ideia, boa palavra. Igual Daniel também quis saber. Na verdade, Jesus não quis saber, né? Mas Daniel quis e perguntou. O anjo falou para ele: rapaz, não é para você? Está selado. E Jesus, já sabendo disso, né, quando os discípulos tentaram ele para ele falar, ele falou: nem o filho sabe o dia e nem a hora. É isso, irmão. Então, guarda a aplicação. Maturidade espiritual não exige compreensão total, mas exige total fidelidade àquilo que você já sabe. Ou seja, o que Deus te mandou, o que Deus te falou, que você já sabe, você tem que ser fiel 100%. Porque isso é o que Deus cobra de nós. Não é compreensão total, mas é fidelidade total. E Deus também não revela, né, irmãos, além daquilo que a gente precisa saber. E muito menos Deus não revela aquilo que a gente não aguenta saber. Se não é para a gente saber, então nós não precisamos saber também, né? Por isso que a gente tem que estudar todo dia, e o dia todo, e a vida inteira. Porque todo dia pode que Deus está revelando alguma coisa para nós, né? Aí, para encerrar, o versículo 11 e o 13... é uma promessa que Deus vai fazer para Daniel e nos mostrar também, né, que tem coisa boa vindo, né? Daniel recebe essa promessa, que ele vai descansar e se levantará para receber a sua herança no fim dos dias. Aí o 11 vai dizer assim: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até o fim de 335 dias. Tu, porém, está falando para ele, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Tem uma palavra boa para ele e que a gente pode pegar ela para nós. Deus pode estar falando exatamente com você: rapaz, repousa, fique em paz e no fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. É o que o crente espera: morrer na graça do Senhor, repousar e depois ele nos chamar para receber a nossa herança. Amém, queridos? Oh, que maravilha! Então, o texto vai terminar, o capítulo vai terminar, né? Deixando claro que Deus não esquece dos seus servos fiéis. Olha que bacana. Repousa, descansa, porque no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. É como se Deus estivesse falando: poxa vida, não esqueço não. Seja fiel que eu não vou esquecer. E não esquece mesmo, né, irmãos? Então, vamos lá para a gente, né, concluir. Vamos passando para o conhecimento que a gente pode adquirir nesse texto, lembrando, né, que a mensagem, né, final do livro de Daniel é essa: os reinos passam, os impérios caem, levantam e caem, mas o reino de Deus, ele permanece intacto, Deus no controle, Deus controlando tudo. É isso que nós vimos até agora, né? Então a gente pode pegar como conhecimento aí que Deus governa os detalhes da história humana, com muita precisão. Nós vimos, né? Muita precisão. E o texto de Daniel 11:36 está escrito lá, ó: mas ele fará conforme a sua vontade, até que se cumpra, né, a indignação. Nós vimos aqui que Deus dirige não apenas os grandes eventos, mas ele dirige os detalhes das vidas das pessoas, da história, os conflitos, as traições, as alianças, as quedas. Tudo está debaixo da supervisão de Deus e nada ele deixa passar, né? Depois nós podemos aprender também no capítulo 12, um conhecimento de Deus, é que Deus é o Senhor da ressurreição e do destino também. Ele está no controle de tudo. Daniel 12:2 diz para nós: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está vendo? Ele está falando aqui de ressurreição. Então, Deus é Senhor da ressurreição. Ele vai trazer a vida às pessoas e cada um vai ressuscitar para a vida eterna ou para o desprezo, como nós vimos lá no versículo 2, né? Conhecimento de Deus aí fica muito claro, né, que Deus não governa apenas o presente, mas também o futuro. Ele governa o presente, governa o futuro. E o destino eterno da humanidade está todo nas mãos de Deus. Nada sai do controle, nada sai do poder de Deus. A gente precisa descansar muito tranquilo com isso, né? E a doutrina que a gente tira dos 2 capítulos é essa: Deus é soberano do princípio ao fim. Tudo, desde antes da fundação do mundo, e Ele será eternamente. Governa a história presente, conduz o destino da humanidade, né, o destino eterno da humanidade. Está tudo sob o controle de Deus e a gente aprende com isso
que o mal é temporário, tá, irmão? O mal, o sofrimento, a dor, a maldade é temporária. A gente aprende com isso que a fidelidade recompensa, viu a palavra que Deus deu para Daniel? Tu, porém, descansa, repousa, e nos fins dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então a gente aprende que o mal, ele vai cessar um dia, Deus não vai deixar ele para sempre, o mal é temporário, que a fidelidade, ela tem recompensa, e que a esperança final, nós vimos, está em Deus, é Ele que vai dar a palavra final, é Ele que vai dar o veredito, é Ele que vai abençoar os seus filhos, e vai jogar aqueles que são iníquos para sofrer eternamente, né? E isso é uma justiça de Deus. Amém, queridos? Então aí nós encerramos o livro de Daniel. Pela graça e misericórdia de Deus, lê na sua casa, e nós vamos estudar depois o livro de Osés, que é muito bonito também, tá? É muito livro profético, bonito, bonito, bonito. Glória a Deus. Vamos orar e colocar nossa vida nas mãos de Deus, pedindo a Deus que nos abençoe e nos dê um restante de semana bom, abençoado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom, tem nos ajudado, nos abençoado com o culto, abençoado com a oportunidade de estudar a Tua palavra. Seja Senhor da nossa vida, Pai, da nossa casa, seja Senhor da nossa igreja, seja companheiro de cada um de nós, amigo e Senhor. Obrigado, domina o nosso coração, domina nossa vida. Queremos ser submissos à Tua vontade, por isso queremos que o Senhor se aproxime de nós e faça a Tua vontade em nós. Obrigado, dá-nos uma ótima noite, som descanso na Tua presença, e obrigado pelo privilégio de concluir o estudo do livro Daniel, mais um livro estudado na Tua casa. Obrigado, Senhor, que os ensinamentos da Tua palavra possam nos ajudar em alguns momentos da vida, para nós aplicarmos a Tua vontade e agradarmos ao Senhor. Obrigado mais uma vez, te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.